Boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de redação e também professor de atualidades. Na verdade, estamos aqui há 87 dias do Enem. E a nossa preocupação começa a se voltar principalmente para os quesitos relacionados à composição do texto dissertativo argumentativo. E aí eu tenho duas referências a serem feitas nesta aula de hoje. Primeiro, em relação aos assuntos, né, os assuntos que cairão, né, ou os assuntos que poderão estar ali inseridos na redação, na verdade, um dos assuntos, né, então essa importância, primeiro, em relação à leitura dos periódicos, à leitura de sites, revistas, jornais, principalmente na busca da questão relacionada à analogia, né? No momento ali de composição do seu texto, essa questão de comparação, que na verdade vai diferenciar o seu texto em relação aos demais, esse seu poder de leitura. Então, a minha primeira dica é que na verdade você se volte aos assuntos relacionados que foram, sim, estiveram pululando este ano na mídia. Né? Por quê? Porque a redação, o tema ele já foi escolhido. Né? O tema ele já está sendo ali, né, rodado, tá? Na verdade, através das provas de redação. Então, a minha primeira dica é que, na verdade, você se dedique à leitura destes assuntos que perpassaram pela mídia, né? A questão do discurso de ódio, as questões relacionadas à revolta contra as vacinas, né? Essas doenças que ressurgiram como a febre amarela, o sarampo, a poliomielite, né? As questões relacionadas ao fake news, questões relativas ao aumento da expectativa de vida, né? O sistema carcerário brasileiro, essa politização do nosso sistema judiciário. Então, são quesitos que, na verdade, precisam ser revisitados por ti. Né? Então não adianta, na verdade, pensar agora nos assuntos futuros, e aí falando especificamente da redação. Né? Então os assuntos eles foram temáticas ao longo deste ano, final do ano passado, e estiveram perambulando pela mídia este ano. Né? Um adendo que eu faço em relação às campanhas que o governo vem fazendo na TV, então em relação à AIDS, ao aumento da expectativa de vida, tá? Esses são assuntos que na verdade alavancam, né, o governo federal e, na verdade, nós precisamos ali inserir o nosso posicionamento em relação a isso, e sempre de forma crítica. Quando eu falo, o segundo aspecto, quando eu falo sobre essa questão crítica, eu estou dizendo desenvolvimento do aspecto reflexivo por parte do autor. Então você, né, no momento ali de elaborar a sua redação, às vezes o aluno ele vem e me indaga, professor, na verdade eu não tenho argumentos. Tá? Estes argumentos eles são fruto da sua reflexão. Eles, na verdade, surgem através do seu grau de leitura. Então, a exigência entre a leitura, né? A exigência da leitura. É importante que você leia, mas que você leia de maneira crítica, que você possa regurgitar tudo aquilo que você leu. Tá? Então não é simplesmente se informar, na verdade é o que? É tentar vomitar, despejar essa leitura feita. E isso vai acontecer através do que? A leitura direcionada. Direcionada de que forma? Através da leitura de clássicos literários, através dos filmes que você vem assistindo, através das séries que você vem assistindo, através das músicas que você vem escutando, né, vem escutando, tá? Através das leituras filosóficas feitas ali por ti. Então, tudo isso precisa ser o que? Depositado no seu texto. Então, a leitura direcionada. Um autor que eu faço, né, um parênteses, na verdade é o Zygmunt Bauman. Né, de 10 redações do Enem, 7 ele aparece. Por quê? Porque ele fala sobre uma teoria chamada modernidade líquida, que na verdade abrange todas as temáticas que nos envolvem hoje em dia. Mas eu não posso deixar de citar, por exemplo, alguns filósofos modernos que revisitaram a nossa filosofia, como os brasileiros Leandro Carnal, Clóvis de Barros, Luiz Felipe Pondé, né? O próprio Mário Sérgio Cortella, tá? Viviane Mosé, Márcia Tiburi, tá?
e outros tantos que por aí acabam, né, desfilando textos no nosso cotidiano. Na verdade, eu não posso me esquecer, né, das obras clássicas, tá, da nossa literatura, como Machado de Assis, como Carlos Drummond de Andrade, tá? Esses autores que contestam a questão social. E aí, mesmo os autores como Sócrates, Platão, Aristóteles, Stuart Mill, tá? E outros tantos que estão inclusos ali na nossa história filosófica, eles precisam ser revisitados. Então cabe a você, autor, cabe você vestibulando, que na verdade este ano vai prestar o Enem, direcionar a sua leitura, na verdade especificar o seu campo neste momento. Estamos a 87 dias do Enem. Boa prova!